Meus amigos, o Flamengo simplesmente passou o carro, atropelou o time do Sampaio Corrêa no Maracanã por 7-1. O Flamengo, com esse resultado e, lógico, com a combinação que precisava, está classificado para as quartas de final, aonde vai enfrentar o time do Botafogo. Vamos aqui acompanhar o que a imprensa esportiva está falando sobre essa vitória do Flamengo no Maraca por 7-1. Se inscreve no canal, ativa o sino e deixa o like. Agora vem comigo, simbora pro vídeo. Queria jogar o máximo possível. Tem torcedores presentes no estádio, pagaram ingresso para ver o Flamengo jogar a lá Flamengo. E hoje isso aconteceu. Dá para dizer com segurança que foi uma vitória com autoridade. O Flamengo venceu e, respondendo a sua pergunta, convenceu sim, Marcelo. Tá certo, placar de Copa do Mundo, diria o outro, só para machucar ainda mais os brasileiros. Deixa isso pra lá. Rafa, a gente está mostrando aí os torcedores do Flamengo indo embora, felizes da vida com essa vitória. Eram 4 partidas sem uma vitória, precisava mesmo disso e tá aí, o torcedor feliz pensando, agora começou a temporada. Rafa, vamos para os cenários então do que pode vir a ser o adversário do Flamengo? Então, nós temos algumas possibilidades em função do clássico de amanhã. Em princípio, a gente tem que dizer que tem os times já eliminados do campeonato. A gente já sabe quais são os times que vão jogar o quadrangular contra o rebaixamento, né? Que são o Sampaio Corrêa, a Portuguesa, o Maricá e o Nova Iguaçu. Isso está certo já, os jogos de amanhã não interferem nessa questão, porque o Maricá faz no máximo a 6 pontos, o quarto colocado no grupo tem 7, então o Maricá não tem possibilidades matemáticas de conquistar esta classificação. Mas o cenário é o seguinte: amanhã nós temos o clássico Vasco e Botafogo em São Januário. Se, por enquanto, pela pontuação de agora envolvendo os dois grupos, né, o grupo A e o grupo B, as quartas de final são as seguintes: jogos únicos e sem vantagem de empate. Fluminense e Vasco jogando na segunda-feira de Carnaval, dia 16. Essa é uma situação líquida e certa, a federação já bateu esse martelo. No sábado, dia 14, sábado de Carnaval, Volta Redonda e Bangu em Volta Redonda. Também no sábado, Boa Vista e Flamengo, lá em Bacaxá. O Flamengo prefere jogar no sábado, porque tem o jogo da Recopa Sul-Americana, jogo de ida, contra o Lanús, quinta-feira, dia 19, em Buenos Aires. Então, o Flamengo tem a preferência de jogar no sábado. E a outra partida de quartas de final, Botafogo e Madureira, domingo, no estádio Newton Santos. Seria o único jogo no domingo de Carnaval. Se o Vasco vencer o clássico contra o Botafogo amanhã em São Januário, muda, porque o Vasco vai subir posições na sua chave. Aí passa a ser segunda-feira Fluminense e Bangu, domingo Vasco e Volta Redonda em São Januário, no sábado Boa Vista e Flamengo e no domingo Botafogo e Madureira. Se o Botafogo ganhar o clássico de amanhã ou se acontecer um empate, teremos segunda-feira novamente Fluminense e Vasco, porque o Vasco ia se manter na condição de 4 colocado da chave, pega o primeiro que é o Fluminense. No sábado, Volta Redonda e Bangu, em Volta Redonda. No domingo, Botafogo e Flamengo, no estádio Newton Santos. O Botafogo tem o direito de exercer o mando de campo, jogar no seu estádio. E no sábado, Boa Vista e Madureira. Como nós temos o clássico pelo Campeonato Brasileiro entre Botafogo e Fluminense na próxima quinta-feira, isso não será modificado. O Botafogo joga na quarta de cinzas pela pré-Libertadores, então, obrigatoriamente, o Botafogo vai jogar no domingo de Carnaval contra quem quer que seja, ou o Flamengo ou um time de menor investimento. Então, esses são os 3 cenários possíveis, dependendo do clássico de amanhã. Podemos ter 2 clássicos sendo disputados nas quartas de final e 2 grandes, consequentemente, eliminados precocemente no Campeonato Carioca. Marcela? Tá certo. Rafa, queria que você analisasse a segunda partida dele, mais uma vez ficou no quase faz o gol. Tá encantado o gol do Paquetá, não saiu ainda. Como foi que você viu? Como é que você analisa hoje? Bom, eu analiso que o Paquetá fez um bom jogo. Tecnicamente ele fez um bom jogo. Participou bastante das linhas de construção da equipe do Flamengo. Foi ativo demais em lances do primeiro tempo. Teve uma jogada dele que ele tabela com o Pedro pelo corredor central e caprichosamente a bola bate na trave. Enquanto esteve em campo, eu acho que o Paquetá contribuiu. De todos os momentos dele com a camisa do Flamengo, até agora, essa foi a partida com uma qualidade técnica superior. É evidente que nós temos alguns cenários que favorecem. Primeiro, o Flamengo não teve dificuldades para construir o resultado. Quando o resultado acontece, automaticamente isso gera uma confiança nos jogadores, o rendimento técnico individual sobe e, consequentemente, o coletivo também. Segundo aspecto, jogando em casa, contra o adversário mais frágil, é um cenário mais tranquilo
para o Paquetá desenvolver o seu jogo, desfilar o seu talento. E o terceiro aspecto é que, à medida que os jogos vão passando, a tendência é que ele adquira já esse entrosamento com seus companheiros. O Felipe Luiz tem muitas opções para a montagem do setor ofensivo do Flamengo. São jogadores de sobra, né? Alguém vai ficar de fora, alguém vai ficar fora até no banco de reservas em alguns casos, não vai ser utilizado e sempre vai ter talento em excesso. E acho que o desafio para ele, enquanto técnico, é encontrar uma forma do diálogo do Paquetá como um construtor, encontrar com frequência os homens de frente. Quando o Gonçalo Plata tem um incômodo e deixa o campo de jogo hoje, não volta para o segundo tempo e entra o Pulgar no meio campo, o Paquetá vai fazer o lado direito. E é a segunda vez que o Felipe Luiz coloca o jogador para fazer esse papel. Canhoto, perna invertida, jogando pelo lado. A gente percebe que o técnico do Flamengo tem essa predileção de colocar os jogadores com as pernas invertidas, né? Para poder forçar as tabelas por dentro, fortalecer o corredor central pela qualidade técnica que o Flamengo possui na sua intermediária ofensiva. E quando isso acontece, o Paquetá acaba participando menos frequentemente do jogo. Não perdeu hoje relevância técnica, mas perdeu frequência, perdeu constância, afora o fato dele já estar cansado. Eu acho que em curto prazo, o Paquetá pode fazer esse papel ali em algumas circunstâncias, sem o Plata, sem o Luiz Araújo, que segue entregue ao departamento médico. Mas talvez, na mente do Felipe Luiz, seja mais plausível ter o Paquetá por dentro, perto dos homens de frente, ou numa linha de construção um pouco mais recuado, para que ele possa contribuir com passos mais verticais, desenvolvendo o jogo do Flamengo, Marcela. Pois é. Bom, o gol está encantado ainda. Dizem que quando sai o primeiro, aí sim, deslancha. Veremos, então, o Paquetá nas próximas partidas. E também dá a ideia de que o Felipe Luiz, ele ainda está entendendo também onde ele vai colocar o Paquetá. Rafa, você estava comentando, né? O Felipe Luiz, Flamengo vencendo por 7-1 e ele ainda assim não sorri. Porque é muito claro, ele não está muito tranquilo ainda com a sua equipe. Ainda não é o time azeitado que ele quer para o longo da temporada. Definitivamente não é o Flamengo azeitado. Hoje fez um jogo incrível, assim, placar elástico, adversário que facilita esse cenário. Não dá para fazer críticas ao Flamengo essa noite no Maracanã. Mas dá para perceber notadamente essa preocupação do Felipe Luiz. Primeiro que ele sabe o tamanho do resultado hoje, né? Ele sabe da responsabilidade, da obrigação e da questão associada à qualidade do adversário. Esse é um ponto. E ele não se ilude, ele é um cara muito pé no chão. O Flamengo vai conseguir fazer isso sempre? Não, vai pegar adversários muito mais fortalecidos daqui por diante. Dá até para dizer com uma boa dose de segurança, como o Flamengo só vai entrar na quinta fase da Copa do Brasil e como na Conmebol Libertadores os adversários são de um nível mais elevado, provavelmente terá sido esse de hoje no Maracanã o jogo mais fácil do Flamengo na temporada. Pode ser que ao longo dos cenários que tornem partidas tão fáceis quanto esta foi. Mas a tendência é que isso não aconteça. Falando de maneira muito clara, muito franca, muito direta para o torcedor rubro-negro que nos acompanha, o Flamengo não vai ter esse cenário favorável para placares elásticos com frequência ao longo da temporada. E o Felipe Luiz sabe disso, então não dá para se iludir com os 7-1 sobre o Sampaio Corrêa. Mas acho que o Flamengo jogou muito bem hoje. E a gente precisa dizer isso. E eu entendo todas as questões que envolvem a pressão em cima do Felipe Luiz. Você já pontuou isso, eram 4 jogos sem vencer, derrotas sucessivas, né, por campeonatos diferentes. Perde o Clássico pro Fluminense, o Campeonato Carioca, perde pro São Paulo, o Campeonato Brasileiro, perde uma decisão de Supercopa do Brasil para o Corinthians. Natural que a pressão venha e seja latejante para cima do treinador. E ele sabe disso. Mas eu acho que uma risadinha, né? Aquele sorriso de canto de boca, de soslaio, não custava muito, né? Para poder mostrar, pelo menos, né, para todo mundo que ele estava um pouco satisfeito com o que o time produziu. Sabe aquela história? Se não faz, todo mundo reclama. Então, se faz, eu acho que não custa reconhecer e elogiar, Marcela. Tá certo, então. Talvez ele elogie ali no vestiário, na entrevista coletiva que vocês vão acompanhar neste Sport Center também. Quem acompanhou a partida foi o Pedro Henrique Torre. Então, vamos para o Maracanã conversar com o nosso repórter. E aí ele atualiza também como está o estado de saúde do Alexandre, volante do Sampaio Corrêa. Saiu, mostramos a imagem aí para vocês. Ele convulsionou durante o jogo e todo mundo ficou muito preocupado. Fala, Pedro, tudo bem? Boa noite, bem-vindo ao Sport Center.
Tudo bem, Marcela? Muito boa noite para você, boa noite, Rafa, todo mundo que está ligado com a gente no Sport Center. De fato, foi uma noite de emoções diferentes, né? A torcida do Flamengo ficou bem satisfeita, classificada, afinal sofreu bastante nesse início do Campeonato Carioca, mas o maior susto, sem sombra de dúvidas, foi essa convulsão, a questão da saúde do Alexandre do Sampaio Corrêa, com 12 minutos ainda do primeiro tempo, jogadores pedindo desesperadamente para que pudessem ajudar, a ambulância pudesse chegar. O Pedro e outros jogadores do Sampaio Corrêa chegaram a orar ali, a rezar mesmo, do lado para, enfim, tentar de alguma maneira ajudar o que acontecia ali com o volante. Ele saiu, foi encaminhado para o hospital aqui próximo. Ao que consta, ele convulsionou mais uma vez no hospital, mas já está numa situação mais regular, né? Normal, assim, digamos assim, diante de tudo que aconteceu. De fato, eu estou olhando aqui para o lado, porque a zona mista do Flamengo já está daqui a pouco para começar, mas de fato o Flamengo conseguiu se impor na partida depois desse susto aí com o Alexandre. O Flamengo fez 7-1, precisava vencer a partida, contar com um tropeço de Boa Vista, Madureira, o que de certa forma aconteceu, mas não a derrota, né? Os dois empataram e o Flamengo acabou beneficiado pela derrota do Nova Iguaçu para a Portuguesa. Então o Flamengo foi para quarto lugar, pega o Botafogo agora nas quartas de final, porque com o empate de Madureira e Boa Vista, o Botafogo garantido como primeiro lugar do Grupo B. Então o Flamengo vai pegar, de fato, o Botafogo. Foi uma noite para pouco mais de 24 mil presentes aqui no Maracanã, Marcela, porque de fato ficou complicado aqui a logística até para acessar o estádio, porque por volta de 4 horas da tarde, mais ou menos, a Defesa Civil do Rio de Janeiro emitiu um alerta SMS por conta das possíveis chuvas torrenciais aqui. De fato, choveu bastante no Rio de Janeiro. A região aqui, o entorno do Maracanã é conhecido, o Rafael sabe muito bem disso, notoriamente por alagar, até muitas vezes alaga bastante. 24 mil pessoas estiveram no Maracanã. Um jogo que o Flamengo tecnicamente acertou mais, né? Aqui na partida, no Maracanã. O Flamengo, de fato, teve um bom desempenho, tirou essa carga de 4 jogos sem vitória, em 2026. Então, conseguiu essa classificação. Samuel Lino, uma noite muito boa, 2 assistências, 1 gol. O Bruno Henrique entrou, fez 2 gols. O Pedro marcou pela primeira vez também em 2026, 2 gols. O garoto Douglas Telles entrou, fez gol. Cebolinha, enfim, sobrou para todo mundo aí, quem queria fazer o gol fez aí 7-1, Flamengo classificado, enfrenta o Botafogo e não vai disputar o mais importante, que não tem um meio termo no Campeonato Carioca. Não há um meio termo de maneira nenhuma para ver se você ou fica ali naquele meio de tabela, nem vai para quadrangular do rebaixamento e nem classifica, não tinha isso. O Flamengo era uma coisa ou outra, conseguiu essa classificação. A gente vai ouvir agora Felipe Luiz, enfim, os jogadores ali para ver se acalmaram um pouco mais. Claro que é só o Sampaio Corrêa, mas já dá aquela tranquilidade de voltar a vencer, se classificar e tentar colocar tudo nos eixos. Marcela? Tá certo, Pedro. Obrigada, então, por todas as informações. Uma boa notícia, então, o Alexandre estável no hospital. Ele convulsionou mais uma vez, de acordo com a informação do Pedro e também da Rede Globo, mas agora ele está estável e que, assim, ele permaneça. Muito obrigada pelas informações. Então, o Flamengo enfrenta nas quartas de final o Botafogo, está definido, né? Ele termina na 4ª colocação do Grupo B, 7 pontos. O Sampaio Corrêa, então, agora vai para o quadrangular ali, tentar não cair para a Série B do Campeonato Carioca. Vamos voltar a falar com o Rafa. Rafa, então agora a gente já tem um cenário de quartas de final, Flamengo e Botafogo. Um Flamengo que agora, com essa vitória do 7-1, chega com moral um pouquinho mais elevada, chega mais tranquilo. E é um super elenco, é muito difícil enfrentar esse Flamengo. Tenho certeza que do outro lado, do Botafogo, mesmo na liderança, tem muita preocupação para pegar o rubro-negro carioca. Houve um atraso tremendo no jogo entre Boa Vista e Bangu, viu, Marcela? Quando a gente participou aqui no início do programa, ainda tinha a bola rolando e foi exatamente naquele momento que o Boa Vista chegou ao gol de empate. Aí, com isso, nós não temos como modificar a classificação do Botafogo. Ele já é o líder do seu grupo. Então, em sendo o líder do grupo, ele obrigatoriamente pega o Flamengo. E aí, esse jogo, embora o Flamengo tivesse a preferência e até a predileção para jogar no sábado, mas ele tem que ser no domingo de carnaval, porque o Botafogo joga na quinta agora contra o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro
e na quarta pela pré-Libertadores contra o Nacional de Potosí. Então, assim, não tem muito como mexer na classificação, na tabela de jogos. Então, o jogo entre Botafogo e Flamengo vai ser no domingo de Carnaval e teremos, portanto, pelo cenário atual, 2 clássicos nas quartas de final. Só 2 grandes chegariam até a semifinal. Repetindo para o Fã Esporte que conectou agora, o cenário é o seguinte: no momento, segunda-feira, Fluminense e Vasco. No sábado, Volta Redonda e Bangu. No domingo, Botafogo e Flamengo. Botafogo é o mandante. O jogo pode ser no Newton Santos. No sábado, Boa Vista e Madureira. Se o Vasco vencer o clássico, nem o empate serve. Se o Vasco vencer o clássico de amanhã contra o Botafogo, é Fluminense e Bangu na segunda-feira. Vasco e Volta Redonda fica a definir. Pode ser sábado, pode ser domingo, pode ser na própria segunda. No domingo, Botafogo e Flamengo. E no sábado, Boa Vista e Madureira. Essa é a configuração para as quartas de final do Campeonato Carioca. E sim, fica já essa expectativa para um grande jogo. O Botafogo vem crescendo nas mãos do Martin Anselmi, perde um jogo para o Grêmio, que consegue fazer um grande primeiro tempo e sofre um espasmo durante 14 minutos no segundo tempo. Aquela marinha de corte muito pequena. O todo do Botafogo está em processo de evolução. Então, acho que é claro que o Flamengo tem mais recursos, mas o Botafogo tem condições também de avançar para as semifinais. Tá certo. Rafa, vamos seguir o Sport Center. Daqui a pouco vamos mostrar a entrevista do Felipe Luiz, entrevista coletiva. O Pedro Henrique Torre no Maracanã vai também passar. Então tá aí, meus amigos, o Mengão que se classificou, fez o que tinha que fazer e fez além, né? Atropelou o time do Sampaio Corrêa por 7-1 no Maraca, venceu bem e está classificado para as quartas de final. Agora terá o time do Botafogo pela frente. Agora é clássico, meus amigos. Tem que vencer. Se chegou, agora tem que conquistar o Carioca. Não era o título mais importante, não é a obsessão do Flamengo. Mas já que chegou, agora vamos rumo ao título novamente. Lembrando que o Flamengo é o atual campeão da competição. Daqui a pouco eu vou trazer mais repercussão para vocês aí desse jogo, né? Dessa goleada de 7-1 do Flamengo sobre o Sampaio Corrêa. Aproveita, se inscreve no canal se não for inscrito, ativa a notificação no sino e deixa o like. Os créditos vai pro canal da ESPN Brasil. Já já eu tô voltando. Isso aqui é nossa paixão, isso aqui é nosso amor. Fui, nação!